Chegamos ao terceiro episódio no Executivo no Divã. A ideia desse podcast é te trazer reflexões, percepções sobre você mesmo, sobre você no divã e como é que isso interfere no teu desempenho, no teu bem-estar, no teu dia a dia, nas ações do teu dia a dia. Então, no primeiro episódio a gente falou de autoconhecimento, no segundo episódio a gente falou da sombra, né? O quanto que a gente se conhecer é importante porque a gente transforma a realidade a partir da forma que a gente enxerga o mundo e olhar para nossa sombra, porque no final das contas, se a gente não olha para nossa sombra, ela tende a guiar as nossas ações. Então ela acaba se tornando o nosso... A gente se conhece por meio da negação da sombra, daquilo que a gente não quer ser, mas no fundo a gente é. E aí tudo fica muito mais complexo, a gente não entende porque a gente cria realidades que a gente não quer. E agora a gente vai para um outro caminho, que também tem tudo a ver com o autoconhecimento, também tem tudo a ver com a sombra, que é a tal da coerência. Então eu vou começar falando da minha experiência no divã, né? Eu estava no divã justamente reclamando, né? Me vitimizando, falando, nossa, eu não estou conseguindo criar a realidade que eu quero ter tal realidade, eu quero ter isso, quero ter aquilo. E aí a seguinte pergunta me foi feita. Tá, quais ações você tem feito que vão gerar essa sua realidade que você quer? Eu vou repetir. Quais ações você tem feito que vão gerar essa sua realidade? E na hora eu tomei um susto e percebi que eu não estava agindo de acordo com os meus desejos. Ou seja, eu estava sendo incoerente. Então, o que é a coerência? É a coerência entre o seu pensar, sentir e agir. Então, olha só, vou dar um exemplo besta, tá? Que besta pra gente entender. Eu quero ir pro cinema. Eu quero ver um filme. Eu quero ir pro cinema. Eu quero relaxar. Eu quero relaxar. Aí eu decido que eu quero ir pro cinema. Aí eu vou comprar o ingresso pro cinema. Eu vou sair, vou até o cinema. E se eu quiser convidar alguém, convidar o Ricardo, eu vou convidar o Ricardo para ir até o cinema. E vou pro cinema e vou assistir o filme. Isso é uma etapa coerente da vida. Eu fui coerente. Coerência gera movimento, gera ação. O que seria incoerência? Eu quero ir pro cinema, mas puta, eu não vou comprar o ingresso. E aí eu vou ficar reclamando que eu não fui pro cinema. Mas eu não comprei o ingresso, como é que eu fui pro cinema? Eu fui incoerente. Então, uma vida de movimento é onde tem coerência entre essas nossas esferas, esses nossos domínios do pensar, sentir e agir. E aí o que a gente percebe, no final das contas, com muitos executivos, é uma vida de incoerência acontecendo ao mesmo tempo. Eu quero leveza na vida, mas eu me entupo de trabalho. E por aí vai. Mas vamos ouvir o Ricardo um pouco aqui. Ricardo, e como é que é esse tema da coerência aí na vida executiva, na vida organizacional? É o que a gente mais observa, na verdade, Henrique. Por incrível que pareça, as ações incoerentes. A gente fez até um trabalho recente sobre a tríade do êxito e ela tem muito a ver, ela é muito congruente com a questão da coerência. Porque, pessoal, primeira coisa que você pode perceber se você está atuando de forma coerente ou não é parar durante o seu dia e pensar assim, o que você está fazendo agora? O que contribui de forma real com o que você almeja atingir? E aí começa toda uma discussão se você tem clareza do que você deseja atingir. E aí a gente começa do princípio, primeiro, pessoal, traçando quais são os nossos objetivos de fato. E que esses objetivos expressem o que de fato tenha significado pessoal, o que seja importante para nós, o que traga benefícios. E depois, pessoal, no momento que você tem a clareza de onde você quer chegar, é traçar o caminho. É fazer rotinas que vão ao encontro do que você deseja. E manter a coerência é executar essas rotinas ao encontro do que você deseja no dia a dia. Outro exemplo bobo, Henrique, mas que muita gente passa por isso na vida pessoal. Você, de repente, quer adquirir uma melhor resistência física, um preparo físico, até porque no mundo corporativo, atualmente, com tanta pressão, com tanto estresse, requer que você cuide muito bem da sua saúde. E aí, você não faz uma atividade física, você, para relaxar, bebe e come
desordenadamente, e aí por diante. E aí começa a vir o preço. O preço, inclusive, de você atuando no mercado, no mundo corporativo, de uma forma mais cansada, de uma forma mais desanimada, precisando muitas vezes, pessoal, tomar remédio para dormir e remédio para acordar. Então é interessante a gente observar que a coerência, ela se dá quando você efetivamente conecta o seu dia a dia, suas rotinas, o seu trabalho com o que você quer, almeja ter de resultado. Se o que você faz hoje está na direção do que você almeja de resultado, tá tudo certo, tá coerente. Agora, eu confesso, Henrique, que muitas vezes, quando a gente para no dia a dia e pensa de uma forma mais consistente, de uma forma mais franca conosco mesmo, a gente observa que há muita coisa que a gente faz no dia a dia, pela força do hábito, na maior parte das vezes, que ele nos distancia do que efetivamente a gente almeja. Portanto, atuando de forma incoerente. Muito legal. E aí tem algumas coerências sistêmicas que a gente não pode fugir disso, e é por isso que a coerência é tão importante nessa história. Vou dar um exemplo, que é isso que o Ricardo falou. Aquilo que eu dedico energia, aquilo que eu faço, aquilo que eu vou dedicar tempo, aquilo que eu vou realmente realizar, aquelas ações que eu vou realizar, é isso que vai acontecer, é isso que vai gerar. Vamos pensar na natureza, né? Se eu dedico tempo para plantar, para regar, para cuidar, a planta vai florescer. Então, aquilo que eu dedico tempo floresce. Então, isso é a coerência. Por mais que, vou complicar um pouco aqui, deixa eu até ver como é que eu consigo explicar isso de uma forma tranquila. Então, ou seja, se meu comportamento é incoerente com aquilo que eu penso, né, eu vou plantar não realização, né? E aí isso é coerente. Então, o Maturana, né, a gente vai falar muito do Maturana, né, eu falei dele no primeiro episódio, ele traz que no final das contas a realidade ela segue uma coerência nessa história, né? Pode ser que você esteja incoerente internamente, mas a realidade vai ser coerente com a sua incoerência, né? É muito louco isso, né? Mas a realidade vai ser coerente com a sua incoerência, né? Então isso que é importante nessa história. E aí, eu gosto de brincar no mundo organizacional que a coerência ela é o catalisador, ela é o que gera velocidade. Então vamos lá, se você está com a sua equipe e a sua equipe percebe que você tem uma coerência, a sua equipe vai se engajar e vai aumentar a velocidade. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você não tem coerência, você diminui a velocidade. Então, se a equipe olha e fala, olha, você fala uma coisa, mas faz outra, a sua equipe vai colocar o pé no freio e não vai entregar aquilo tudo que ela poderia entregar, porque ela não enxerga coerência. Então, a coerência ela é o catalisador também do processo, ela é o catalisador da sua vida. Se você age de acordo com aquilo que você quer, a sua vida tende a ter uma velocidade maior. Se você não age de acordo com o que você quer, a sua vida tende a ter uma velocidade menor. Ela não para, porque isso é importante, a gente está em movimento, sempre. Mas ela vai ter um outro tipo de velocidade. Então, qual é a tua coerência? Então, quando hoje você olha para você olha para a sua vida, você sabendo que a realidade é coerente, a pergunta é, qual é a minha coerência ou minha incoerência que está ajudando a criar essa realidade, a criar esse peso, a criar tudo isso que está acontecendo na minha vida? Qual é a tua coerência? Qual é a tua incoerência? Né? Como é que isso funciona? E mais, aí pensando no mundo organizacional, né? Eu quero uma equipe de alto desempenho, eu quero uma equipe engajada. Qual é a coerência desse teu desejo com seus atos, com as suas ações? Você tem dedicado tempo para engajar a sua equipe? Você tem dedicado tempo para construir uma equipe de alto desempenho? Né? Como é que isso funciona aí no seu dia a dia? E a gente pode se pegar em incoerências o tempo todo, só que a realidade é sempre coerente, né? É verdade. É interessante você trazer essa citação do Humberto Maturana, porque ela é muito real, né, pessoal? Tudo é coerente. Quando o Henrique fala essa frase, ele está falando em relação do que é realidade, do que é o resultado. Então, você pode estar incoerente nas suas ações em relação ao seu desejo e aí resultar algo coerente, que é o não atingimento do que você almeja. Porque não havia as ações coerentes para atingir o que você desejava. E aí você traz um ponto, Henrique, muito importante,
Porque muitas pessoas reclamam quando eu vou mentorar nas empresas que, olha, o meu pessoal aqui não tem autogestão, eles não têm autonomia, eles precisam pensar através da minha cabeça e tal. E aí a gente percebe muitas vezes essa pessoa que fala tudo isso sobre as pessoas que ele lidera, a gente percebe ele um grande centralizador. E muitas vezes com traços de perfeccionismo, achando que só o que ele faz está bom. Só da forma que ele faz é que é correta. Então ele vai ter um resultado coerente da forma que ele se comporta. Qual é esse resultado coerente? As pessoas gerando dependência dele. Porque sabe, se fizer ou se não fizer, o resultado final vai ser dele, porque ele vai pegar para ele fazer o acabamento ou fazer os ajustes, porque ele não delega completamente aquela atividade, aquela atribuição para a equipe. Por mais que a equipe, pessoal, não faça exatamente como ele faria, a equipe vai entregar o resultado se o resultado está claro, está especificado. Mas pode ser não da mesma forma. Pode querer supondo, um livro, né? E não foi especificado a cor da capa. Entregaram na cor azul, mas ele tinha expectativa de receber na cor laranja. Mas ele não falou isso, não esclareceu. Então, a coerência, muitas vezes, e eu que atuei muito tempo em áreas de tecnologia, muitas vezes o usuário final, quando recebia aquele programa que ele achou, que especificou, que detalhou e tal, ele chegava e falava assim, não, mas não é nada disso que eu preciso. E aí eu lembro que eu falava assim, não, vamos dar uma olhada na especificação, no que foi descrito. E aquele programa, pessoal, estava exatamente de acordo com o que estava descrito na especificação. Só que da época que foi descrita para a época que foi entregue, muita coisa mudou na dinâmica daquele trabalho, mas não foi atualizado. A especificação estava antiga. E o usuário queria validar o que estava recebendo pela situação atual, mas não era a situação que ficou descrita no passado na solicitação da execução. Então a gente precisa ser coerente com o que efetivamente foi colocado como necessidade, né? Para que a gente possa validar se o que essa realidade atingiu está de acordo com a necessidade e com as ações feitas em torno dessa necessidade, buscando atingir os resultados que ela almejava. E aí eu tô lembrando de um episódio na minha vida corporativa, Ricardo, não sei se você teve algum episódio assim, mas eu cheguei um momento que eu decidi que eu queria, né, e parte sempre daí, né, como você trouxe, o que você deseja nessa história, eu desejava cuidar da minha saúde em primeiro lugar, eu desejava estar num ambiente onde eu podia agir de acordo com o que eu acreditava, com os meus princípios, e não precisasse ficar pisando em ovos, né? E aí eu olhei por esses meus desejos e falei, quais são as ações que eu tenho que tomar para gerar essa coerência, para gerar essa realidade que eu quero, né? E quais são os cuidados que eu tenho que ter, porque às vezes é isso, beleza, vou tomar uma decisão, a ação que por acaso foi essa de pedir demissão, mas eu tenho que tomar alguns cuidados. Então eu comecei a fazer alguns contatos da minha época de consultoria, quem que eu poderia ter para ter uma consultoria ali, para ter uma coisa ali, para também, né, poder manter um outro desejo meu, que era continuar pagando as minhas contas. E aí, o grande lance da história é que às vezes a gente tem desejos, né, a gente tem intenções que se conflitam nessa história. E aí a gente tem que escolher, a gente não tem como, né? De novo, o Matrona fala que a gente muda em torno daquilo que a gente consegue. Então, nesse caso específico, eu quero bem-estar, quero estar num lugar onde eu possa colocar os meus valores e princípios acontecendo em prioridade. Ao mesmo tempo, eu quero manter uma questão financeira. Eu vou ter que pensar em algumas coerências aí na história. Será que existe alguma ação que mantém essas duas coerências? Não mantém essas duas coerências. Então qual é a coerência central da história? O que eu quero preservar primeiro? É o meu bem-estar ou é a questão do salário? O que eu vou fazer? E aí eu vou tomando essas decisões. Mas aí tem a ver com uma prática que eu acho muito bonita no final das contas, que tem a ver com outro cara que chama Alan Kaplan, que a gente tem que começar a entender
que a nossa forma de pensar, a nossa forma de olhar o mundo, a nossa forma de agir, a nossa coerência vai mudando, vai moldando a realidade, e essa realidade também vai nos moldando. Então, nesse caso específico, eu olhei e falei, cara, para mim é mais importante cuidar da saúde, cuidar do bem-estar, cuidar da minha atuação nos meus valores e princípios, do que nesse momento garantir uma estabilidade financeira. Então, eu sei que eu vou pedir demissão, posso passar um período com estabilidade financeira, mas isso é uma escolha coerente para a realidade que eu quero gerar. E aí, inclusive, eu não estou falando que não foi difícil, né? Não estou falando que foi fácil, não estou falando que ok, vou ficar instável financeiro, vou lidar bem com isso. Eu lidei, às vezes eu não lidei muito bem, provavelmente na época, não lembro. Mas eu sabia que tinha uma razão de ser para isso. E aí isso gera leveza. Por isso que a coerência gera leveza, porque você está sabendo que você está tomando decisões que possam ser difíceis, mas que tem a ver com aquilo que você quer construir, né? Então a coerência gera velocidade, leveza e desenvolvimento. E isso é lindo, mas é difícil. E um ponto importante, né, Henrique, que eu somaria aí ao que a coerência gera: poder. Porque, pessoal, traz muita força quando a gente é coerente com o que a gente deseja de forma genuína. E a gente observa em muitos ambientes as pessoas indo na manada. Indo porque as pessoas estão indo, porque é comum ir. E muitas vezes internamente está incoerente, porque na verdade não é exatamente na manada que ela gostaria de estar. Ela gostaria de estar buscando objetivos outros, mas por estar naquele movimento da manada, ela se deixa levar. E aí ela passa nessa incoerência com uma insatisfação interna muito grande. E aí, pessoal, quando você está insatisfeito internamente, é muito difícil você ter essa força, esse poder interno, né? Por isso que a coerência, além de todos esses pontos que o Henrique nos trouxe, pessoal, a coerência gera poder. E poder é muito importante para a autorrealização e para o bem-estar. Muito bom. E aí, focando já no próximo tema, que é poder, né? E a gente tem culpa, às vezes, de ter poder. E cada vez mais eu dou aula de liderança há mais ou menos, uns 18 anos, por aí. Antigamente, a gente tinha muitos líderes que usavam o poder até de forma tirana. Hoje em dia, a gente vê líderes que abrem mão desse poder, que também não funciona. Então, a gente tem que aprender a ter poder nessa história toda, poder interno para poder com. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Então terminamos o terceiro episódio. Falamos de autoconhecimento, falamos de sombra, falamos de coerência e o próximo vai ser sobre poder. Acho que é um quartetinho bom, hein, cara? É bom. Acompanhem aí, pessoal. Vamos até o próximo. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Manda mensagem pra gente, a gente tá junto nessa construção do Executivo no Divã. Até a próxima!